boa tarde a todos e a todas. Feliz de estar aqui com vocês, falando sobre sustentabilidade, né? Um tema tão importante para mim aí já desde 2010. E ficar assim no final do evento é uma responsabilidade, porque a gente tem que dar aí um fechamento para tudo que já foi falado. Então, mas também é muito bom, porque eu escutei muitas coisas assim que na hora que eu comentar, vocês já vão fazer uma conexão direta. Então, no final, assim, acho que vai ser bem interessante. Bom, vamos lá. Eu estou há 30 anos quase no mercado, né, fazendo arquitetura de varejo, corporativa e comercial. E hoje eu não vim aqui falar do escritório, vim falar de um novo projeto, que aí depois, com 50 anos, resolvi empreender mais uma vez e criar uma startup de coisas que já me afligiam aí na sustentabilidade já há um tempo. Então, hoje eu vim falar disso, mas toda essa expertise e esse tempo aí de trabalho, né, que houve, ele trouxe essa movimentação para que eu tivesse aqui hoje empreendendo aí nesse novo negócio. O escritório ele trabalha com projetos, né, a parte de gestão e consultoria também em sustentabilidade. Em 2010, eu comecei a estudar, e aí eu não consegui mais largar, porque abre um mundo para você de possibilidades e de pensamentos, onde tudo transformou, e eu não consegui mais fazer projetos como eu fazia antes, né? Então, na verdade, a partir do momento que você conhece algumas coisas, você não consegue mais fazer de um jeito antigo. Então, eu comecei a tentar fazer diferente, e no escritório era ainda em 2010, estamos falando aí de um período em que a gente ainda não falava tanto sobre isso abertamente, né? Não tinha tanto conhecimento de forma mais ampla. Então, eu comecei a aplicar isso no modelo de negócio do escritório mesmo, né? E com as equipes que trabalhavam no escritório, e, quando era possível, com o cliente, porque até hoje a gente tem algumas dificuldades aí de entendimento, mas é o que eu sempre falo, vamos fazer o que é possível, né? Em 2023, eu conheci a Alessandra Brito, que hoje é minha sócia. Ela é fundadora da Descarbon, que é uma empresa de descarbonização e sustentabilidade também. E foi onde tudo começou, né, que eu encontrei aí uma parceira de conexão. E aí esse projeto iniciou dessa forma, né? Ela, como expertise em descarbonização, mudanças climáticas, né, áreas de risco, enfim, e eu, com todo o desenvolvimento sustentável, a parte de meio ambiente, questões globais, planejamento de cidades também, que é uma das minhas paixões, né? Então, nós juntamos essas pontas, e aí foi onde tudo começou, e começamos vimos essa conexão que tinha de questionamentos que a gente já falava e já pensava, e de forma separada. E, conversando, nos encontramos através de uma amiga, né, em comum, que nos apresentou num grupo de construção sustentável, né, que a gente tem de debate. E aí foi uma empatia à primeira vista, e aí começamos a falar sobre todos os questionamentos e dores e coisas que nós achávamos que tinha do mercado. E, com isso, surgiu o portal online de produtos sustentáveis para a construção civil, né? E aí pensamos, como vamos fazer isso? Como é possível fazer isso? Então, a gente começou todo um processo de investigação para conseguir colocar em prática todas aquelas dificuldades que nós tínhamos. E essa dificuldade era o seguinte: sempre que o arquiteto quer um produto sustentável, ele não consegue encontrar, é pulverizada, a informação é desconectada, as fichas técnicas são super complicadas, né, de você avaliar. Então, toda essa dificuldade, ela tem também uma resistência à aplicação da sustentabilidade no dia a dia. Então, por essa dor que eu sentia no escritório, que ela também, na parte de consultoria dela em descarbonização, a gente pensou, bom, temos que simplificar isso para os arquitetos, para cada vez mais ter essa ampliação do uso, né, dos materiais, enfim, de todo o tripé da sustentabilidade. E começamos esse processo investigativo, né, de todas essas dores, e aí encontramos algumas delas, que foi o seguinte: como saber se o produto realmente é sustentável? É uma pergunta, né? Quais são os dados? São confiáveis esses dados? De onde eles vieram?
né? E essas perguntas, quando você entra na procura de pesquisa dos sites, da indústria, dos fornecedores, a gente sempre questiona isso. As informações são pouco relevantes para a tomada de decisão. Então, muitas vezes, dentro do site da indústria, que a gente teve algumas delas aqui, eles têm já atuante, porque a gente tem uma regulamentação para isso hoje, então, eles já atuam nesse sentido, só que é difícil de encontrar as informações. Quando você encontra, são informações complexas. Então, nos deparamos com essas questões, né, que eram questões que não eram só nossas. E aí, em convergência a isso, nós temos o impacto da construção civil hoje no mercado, né? E nós somos responsáveis por isso, porque nós estamos trabalhando nesse ecossistema, não só os arquitetos, mas construtoras, incorporadoras e todo o ecossistema. Então, assim, hoje, a construção civil emite 40% do gás de efeito estufa, né? E isso é um número assustador, assim, porque a gente tem um grande impacto aí, na parte global, né? 40% do resíduo é gerado pela construção civil e 36% é o uso de energia. Então, são números assim muito impactantes que a gente tem que tentar mudar, né? E sobre esse processo de criação, a gente ficou pensando como solucionar todas essas dores e diminuir, minimizar esse impacto, né? Como que a gente consegue, qual a solução que o portal daria para a gente conseguir minimizar esse processo? E aí tem essa frase, é uma frase-chave que permeou toda a nossa elaboração, que é ressignificar o modo de projetar e construir. A gente não consegue mais fazer projetos como a gente fazia antigamente, né? A gente tem que pensar diferente. Estamos num momento agora de transformação. E a transformação é hoje, ela não é amanhã, ela não é futuro. A gente tem que transformar todo esse processo hoje. E essa frase é uma frase-chave, que é realmente ressignificar o modo de projetar e construir. Então, esse é nosso, assim, sempre que a gente pensa como nós vamos fazer, nós ficamos pensando como nós vamos ressignificar todo esse processo. E com essa elaboração, né, esse amadurecimento, que começou, na verdade, no ano passado, ele está recente, mas ele está intenso, né, encontramos 3 pilares do portal Material 8, que seria o XDASC, que é uma certificação, uma metodologia que nós criamos, né, para poder avaliar todos os produtos e a indústria, a comunidade e a capacitação. O XDASC eu vou explicar um pouco melhor, para vocês entenderem como vai ser o processo, né? A comunidade ela é importante para fazer conexão entre todos os atores e todos os players, porque a gente tem os profissionais, tem a indústria, tem a construção, tem os incorporadores, tem os pesquisadores, né? Então, hoje foi mostrado um caso que a gente tem resíduo de um lado, pesquisa do outro, onde gera um novo material, né? Que foi o caso da Rosenbau. Então, temos assim hoje já várias pesquisas em relação aos biomateriais. Então, assim, a gente está a cada tempo que passa, a gente está num avanço, né, surpreendente, o que não estava na época que eu comecei a estudar esse assunto, que foi em 2010. Né? E a capacitação, porque, sim, a gente precisa capacitar todos os profissionais e todo o ecossistema. A gente precisa dar informação para que todos nós, quando a gente sair daqui hoje, a gente tenha mais informação e a gente seja uma sementinha de novos profissionais para disseminar essa questão da sustentabilidade em todos os setores, né? Esses anos todos que eu tive foi na área de varejo, corporativo e comercial, mas temos também a parte de residencial, né, hospitalar, a gente tem saudabilidade na área de arquitetura hospitalar. Então, todos os segmentos eles são importantes e eles importam para que a gente tenha uma atuação de sustentabilidade, a gente consegue aplicar em todos os segmentos. Né? E, no início do ano, ficamos pensando, precisamos validar essa ideia, né? Porque tínhamos essa vontade, mas será que é uma vontade do mercado? Será que é uma vontade de todos? E aí, na Expo Revestir, nós falamos com 17 indústrias, né? Algumas delas estiveram aqui hoje. Está tudo bem? Uma aguinha, talvez, para ela.
Tá bom. Estou ficando... Então, continuando, na Expo Revestir, nós falamos com 17 indústrias, né, e tivemos 94% de um feedback favorável em relação à ideia do portal, que naquele momento era uma ideia que estava desenhada ainda, ela ainda não tinha sido materializada, né. Depois, um pouco mais na frente, falamos com 15 arquitetos especialistas na área de sustentabilidade, para entender um pouco se a gente estava no caminho certo. E aí tivemos 84% de aprovação também, onde tivemos alguns feedbacks, algumas ideias que já adotamos, inclusive, né, para a gente conseguir evoluir aí nesse processo. E um pouco mais na frente fizemos uma oficina também com players diferentes, né, com gente de prefeitura, de associações como CAL, CREA, engenheiro, arquiteto. A gente pegou um de cada setor para a gente entender qual era o olhar deles em relação ao portal. E tivemos 100% de aprovação. Então, a gente entendeu que a gente estava evoluindo nesse sentido, que a gente estava indo no caminho certo, né. E aí nasceu o portal, né, que é um portal online, onde vamos ter 4 eixos de atuação, porque ele começou com a área de materiais, né, para especificação de materiais sustentáveis, só que ele foi crescendo, porque entendemos que o edifício ele é feito também de tecnologia e equipamentos, né? Ele é feito de sistemas construtivos, né? Que tem a madeira engenheirada, tem o off-site, né? Tem o steel frame. Então, a gente tem vários sistemas construtivos que são importantes, né? Porque é uma construção limpa, é uma construção que demanda pouco resíduo. Então, a gente tem que olhar para esse setor e fazer a construção de forma diferente, realmente, né? A gente tem que mudar um pouco esse mindset e começar a projetar um pouco diferente do que o convencional, né, que a gente tem feito até hoje. Então, esses 4 eixos é o que vão ter a linha de frente do portal. Então, temos materiais, sistemas construtivos, tecnologias e equipamentos, porque envolve também a parte de cidades inteligentes, por exemplo. Então, quando a gente fala em cidades, a gente tem cidades inteligentes, sustentáveis, né, resilientes. Então, tudo isso usa e abusa da sustentabilidade. Então, é importante que a gente considere, porque cada edifício que a gente faz é a formação da cidade que a gente quer. Então, na verdade, a formação da cidade ela é feita através de cada edifício e do que a gente aplica como projeto, né? Fachadas ativas, enfim. Essa escolha que o arquiteto tem da relação que o edifício vai ter com a cidade é uma escolha isso, né? Então, a gente tem vários formatos de cidades diferentes por conta dessa escolha. As cidades foram se formando. Então, a gente entendeu que era muito mais amplo, que a gente não tinha só a questão dos materiais, mas a gente tinha que ampliar essa oportunidade do portal para a cidade também. E, por último, o design, que a gente inclui a parte de design de interiores, porque é necessário, a gente tem vários objetos, materiais que a gente tem na parte de arquitetura de interiores, então é importante a gente englobar todos os setores, né, da arquitetura, desde o edifício até a cidade. Dentro do portal tem muitas ferramentas, a gente não vai ter tempo hoje de falar aqui sobre elas, mas eu vou falar sobre a primeira, né, que foi a ideia inicial, que é a questão dos materiais. Então, dentro dos materiais, como que vai funcionar? Os profissionais eles se cadastram, todos eles, né? E a indústria também se cadastra. E aí, qual que era a nossa ideia? Simplificar para o arquiteto. Hoje, quando o arquiteto vai procurar, ele tem que entrar em vários sites, ele tem que decifrar aquela sopa de letrinhas de todas as fichas técnicas, e, para ele, é muito complicado, porque ele não tem essa experiência técnica daquele assunto. E também nem precisa ter profundidade naquilo, mas ele precisa assim, ter alguns indicadores que fale para ele, não, esse material é sustentável. E quais são esses critérios? Então, nós criamos alguns indicadores baseados nos documentos que já existem, internacionais e nacionais, né? Então, temos o EPD, teve vários documentos que já são regulamentados hoje. Então, nós não estamos criando nenhum dado, nós estamos pegando e filtrando os dados para facilitar a vida do arquiteto. Então, para que ele encontre nessa ficha já o que ele precisa.
E aí, essa metodologia do XDAS que nós criamos para validar e avaliar todos esses materiais, né? Então, por exemplo, quando o arquiteto vê 2 estrelinhas, 4 estrelinhas, ele já sabe que a maturidade daquela indústria ou daquele produto é maior ou menor do que um outro em comparação a ele. Então, essa ficha ela tem, na verdade, um raio-x, é como se fosse um exame de sangue, né? Ali no exame de sangue eu tenho e mostro pego todos aqueles documentos e filtro num lugar só. O XDASC, ele faz esse processo de avaliação de produtos da construção civil. E ele, na verdade, ficou um produto dentro do nosso produto, que era o portal, porque a gente entendeu que essa metodologia tinha que ser amadurecida. E aí, os nossos critérios de avaliação se basearam nas variáveis, que a gente fala dos 4 eixos, né, materiais, sistemas construtivos, tecnologia e design de interiores. A gente avalia o desempenho, onde a gente considera as certificações, né, todas elas, de LEED, UEL, programas setoriais, ciclo de vida, né, do produto e segurança contra fogo. Temos a parte ambiental, que avalia a parte de água, efluentes, resíduos, economia circular, proteção à natureza. Sim, porque a gente precisa proteger a natureza, né? Se vocês imaginarem que tudo que a gente extrai de minerais e de produtos, ele vem da natureza, então é importante que a gente tenha esse processo de cooperação, né, com a natureza. E a parte social, porque a gente entende que, quando a gente fala de indústria, o ISG é importante, né? Então, a gente tem que considerar a parte social. E aí entra qualidade de vida no trabalho, diversidade e inclusão, né? Capacitação e parcerias estratégicas. E a climática, porque não tem como ficar de fora, que é emissões de gás de efeito estufa, adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Então, essa certificação ela vai avaliar com esses critérios. E aí entendemos, eu vou passar mais rapidinho aqui, porque eu já recebi a plaquinha ali, entendemos que, dessa forma, nós conseguimos atender o tripé da sustentabilidade, né, que é social, ambiental e econômico, porque nós estamos trabalhando a parte do produto e da indústria, com o D de desempenho, e aqui embaixo a parte do ambiental, social e climático. E, com isso, a gente engloba e faz a conexão com a comunidade, né, que são todos os profissionais e atores envolvidos, a capacitação, porque é importante a gente disseminar conhecimento, o conhecimento ele só vale a pena quando a gente passa para frente, né? E aí o econômico, porque ele precisa ser viável, né? Todo negócio precisa ser viável. Então, com isso, a gente consegue organizar toda a parte de sustentabilidade. E aí, para vocês terem uma ideia do impacto no ecossistema. Então, a gente começou com essa questão do produto ali no XDASC, mas ele influencia na indústria, na parte de laboratórios e pesquisadores, projetistas, construtoras, associações e governos. Sim, porque hoje, com as regulamentações, todas as compras públicas para obras precisam ser sustentáveis. Então, o governo vai começar a exigir isso do mercado e da indústria, né? E aí a gente vem no nosso foco, né, lá na frente, na nossa mira, que é a sociedade e a cidade. Então, tudo isso, todo esse ecossistema, para vocês terem noção do impacto que é a nossa escolha de projeto, né? Então, isso é super importante. E eu sempre faço questão de falar que nós, como arquitetos, nós temos a capacidade de transformar. Uhum. Nós vamos precisar de todas essas informações especificadas no nosso projeto. Sem dúvida. Eu acho que isso está chegando bem rapidinho já, né? Sim, e foi uma das coisas que, naquela oficina que nós fizemos, um dos arquitetos nos solicitou, falou assim, seria bom nós termos um selo, né, de que todos os produtos que estão sendo escolhidos através do portal já estão validados. Então, isso para ele, para o cliente dele, já é um selo, né, de validação de que ele está coerente
já é uma assinatura, né, de que ele está coerente com todo esse processo. Então, isso vai ser bem interessante. Aqui é a nossa comunidade, né, de especificadores, indústria e pesquisadores. Os benefícios que nós vamos ter são em relação a gente tem categorias, né, de profissionais, escritórios e construtoras, indústrias, patrocinadores, apoiadores e mantenedores. E aí, parte da nossa ideia, a gente ficou pensando, né, sempre que a gente procurava um investidor, ele perguntava para a gente como vocês vão ganhar dinheiro, como vocês vão se manter, né? Então, isso era uma questão de receita e de planejamento importante. E aí temos um híbrido, porque a gente entende que é importante ter essa camada de informação gratuita para todos pesquisarem. Então, a gente vai ter uma camada que é a camada principal, básica, gratuita, e aí a gente vai ter benefícios específicos, que aí vem relatórios, consultorias, outras coisas que aí a pessoa escolher no plano mais adequado para ela, se ela é um escritório, se ela é um profissional da área X, da área Y, ela consegue nos procurar e a gente fazer esse bem bolado aí com todos esses benefícios específicos para ele, para atendê-lo, né? Porque às vezes ele não precisa ter acesso ao portal inteiro, às vezes ele só quer ter acesso a um eixo, né? Porque nós temos 4 eixos. Às vezes ele quer ter acesso a 2 eixos. Então, na verdade, essa dinâmica ela vai acontecer muito dependendo da atuação do profissional. E aí, no final da palestra, vamos sortear um curso, tá, que é de descarbonização, estratégias para projeto arquitetônico. Esses cursos eles fazem parte desse processo de capacitação que a gente está fazendo, que é explicar de forma mais minuciosa todo o processo de descarbonização e emissão de carbono, né, de todos os produtos, e todas essas estratégias para fazer o projeto. Então, a gente fala de materiais, fala, enfim, de um monte de coisa boa. Então, já é aí um indício aí da revolução que a gente pode estar fazendo. E essa é a nossa forma de desenhar o futuro, né? Então, a gente desenha sempre os projetos, mas o que a gente quer desenhar para o futuro das nossas cidades, da nossa vida, né? Então, eu quero convidar vocês a fazer parte dessa transformação. Aqui tem um QR Code para se cadastrar lá no portal. E aí o portal ele está em fase de finalização. A partir do mês que vem, acho que setembro, outubro, já está aberto para testes. Então, eu convido todos a vocês a se cadastrar, porque a gente vai mandar sinalizar que ele está em funcionamento. Então, seria muito bom que vocês todos usassem e nos dessem feedback do que está bom, do que não está, do que precisa melhorar. É importante isso, para a gente conseguir amadurecer. Até porque toda empresa, quando vai lançar produto, ela precisa dessa fase de teste. E não é diferente assim com a gente. Então, essa fase de teste ela vai acontecer agora até dezembro, e a gente acredita que, no ano que vem, a gente já está com ele com uma quantidade de conteúdos maiores aí para vocês realmente poderem pesquisar, né, comparar e escolher os materiais e equipamentos, porque é para isso que ele serve, né? Ele vai ser um catálogo, uma biblioteca, ele vai ser uma área de fórum, de discussão, comunidade. Então, é importante, assim, mas isso é um trabalho exaustivo, que vocês imaginem, né? Quantos 1000 produtos a gente tem na área de construção? Então, a gente está agora numa fase de captar investidor, inclusive, se alguém quiser, estamos abertos, está aqui, a investimento, porque a gente precisa de equipe, precisa de inteligência artificial, é um trabalho grande que a gente tem aí para frente, mas já começamos, o movimento está feito, e ele agora é uma questão de pegar a engrenagem. Tá? Tempo. É isso, gente. Muito obrigada. Ok. Carla.